Então, sejam todos bem-vindos para a nossa 18ª aula desse grupo de estudos do livro Magdalene Mysteries, de Seren e Asra Bertrand. Vou passar minha vela para cá. A gente vem se encontrando e fazendo a leitura deste livro. Então, esse é o livro Magdalene Mysteries. É um livro grande, de 500 páginas, mais ou menos. E estamos aqui numa missão, uma verdadeira missão, para traduzir esse livro, porque ele está só em inglês. Esse livro foi publicado bem no início da pandemia, 2020, na lua cheia, dias antes da Páscoa. E ele foi escrito por esse casal aqui, se dá para vocês verem. A Seren e o Asra Bertrand. A Seren e o Asra Bertrand é um casal, eles são um casal que estão juntos desde 2012 e aonde eles se reconhecem como uma união de almas gêmeas. E aí, já falando de um assunto que é um pouco conturbado, controverso e cheio de vírgulas, digamos que almas muito afins, com muita afinidade, mas que eles realmente sentiram esse reencontro, e a partir da união deles, eles pariram, não só pariram, como estão parindo muitos e muitos frutos, inclusive um bebê físico, que era um sonho, especialmente da Seren, e ela teve endometriose a vida inteira, sofreu muito com questões uterinas, e precisou tirar uma parte do útero no ano passado, e milagrosamente depois disso ela concebeu. A filhinha deles tá para fazer 1 aninho, se eu não me engano, acabou de fazer. E o Asra, ele é médico, ele trabalhou durante muitos anos investigando a relação de como se dá o bonding, que eles chamam em inglês, ou vínculo afetivo entre a mãe e a criança, e também como é que é feita a transição da saída da criança de dentro do ventre da mãe para o mundo exterior. E a Seren, como a gente gosta de dizer, ela é uma bruxona de carteirinha, assim, ela é nascida lá na Inglaterra, naquela terra mágica e mística, perto da Cornualha, onde o rei Arthur foi concebido. Existem muitas lendas de muitas tradições da deusa por lá. E em 2014, eles fundaram uma escola de mistérios. Essa escola de mistérios se chamou The Fountain of Life, ou a Fonte da Vida. E o destino que eu entrasse em contato com esse trabalho deles, e desde 2014 eu venho estudando com eles. Então, fiz vários cursos, a escola, a princípio, era online, depois eles lançaram vários treinamento de professores, e aí eu participei como mentora dos cursos, como assistente também de alguns retiros, e no finalzinho de 2018, eles menstruaram a escola, como eles gostam de dizer. Ou seja, dissolveram essa escola voltou para os éteres. Foi bem na época que a mãe da Seren faleceu e ela precisou tirar um tempo. E nisso ela teve o tumor, e aí ela concebeu. Foi uma cascata de eventos, mas mesmo assim eles já estavam bem mais focados, já para o final de 2017, 2018. Eles foram assim, eles receberam essa tarefa de parir alguns livros para a humanidade, eu diria, porque é um trabalho que vocês vão ver, quem não conhece o trabalho deles, vocês vão ver o quanto ele traz novos significados, traz muitas mudanças de paradigma, faz releituras de coisas antigas que nós já sabemos e já ouvimos falar, mas agrega muito valor ao que a gente já conhece sobre
toda essa temática e essa questão e o sagrado feminino e o retorno da deusa e da união sagrada e de Madalena, principalmente, né, que é o estudo desse livro. Em 2017, dia 21 de agosto de 2017, no eclipse solar que teve, eles lançaram este livro, que chama Livro do Awakening. E a gente tem aqui também, semanalmente, um grupo de estudos onde a gente está fazendo a tradução deste livro. A gente teve um encontro ontem, inclusive. E eu já fiz uma vez uma aula aberta, acho que uns 2 meses atrás. Foi super rica, muito gostosa. E aí eu senti assim que é algo que eu desejo fazer mais vezes. Então, realmente bem feliz aqui na minha janela, está dizendo que somos 63, fico muito feliz de ter tantas pessoas interessadas mesmo. E especialmente hoje, que a gente está abrindo, assim, um novo, digamos, um novo capítulo nessa história toda, que é a gente está adentrando mais cada vez mais perto da própria Maria Madalena. Então, só para quem é novo, aqui no Grupo Saber, dentro do livro da Maria Madalena, que são os mistérios de Maria Madalena, a gente começa falando das crônicas, né, de Madalena e da linhagem dela. Então, a gente vai desde da parte mítica, né, falando dos dragões e das sacerdotisas dragoas ou dragões que pariram os mundos mesmo, e depois seguindo por um caminho de falar das alquimias elementais, falar das sereias, das sacerdotisas do templo. E aí, a partir de quando se organizou a linguagem escrita, então começa na Suméria, com toda essa linhagem de Madalena, que ela vem de Ishtar, de Inanna. Depois a gente foi para Galileia, falar das sereias da Galileia, da Astarte, Asherá, Astoré e muitas deusas. E agora nós finalizamos, então, esse capítulo, e agora a gente está entrando hoje, dia 22/2, na matrilinearidade de Cristo. Para aí, então, a gente vai adentrar também na própria história de Madalena. Mas hoje é um dia que eu sinto como um dia portal, planetário, porque a gente está no número 22 e a energia do 22, independente do calendário que nós estamos seguindo, que é um calendário já sabido por muitos, que é um calendário que nos remove do tempo natural, mas dentro desse calendário que a gente ainda utiliza, hoje tem uma vibração 22, e 22 é um número de Maria Madalena. E Maria Madalena tem o seu dia de grande festa, dia 22 de julho, então daqui a poucos meses, e hoje é um dia de fortalecer a energia dela. Então, para além da tradução do livro, estamos aqui 63 Madalenos, nesse momento, fazendo um círculo em seu nome, e cultivando esse retorno dessa grande mulher e dessa grande presença, figura, energia, consciência, que vem nos trazer tantos despertares, tantas curas, tantas bênçãos e tantas mudanças que o mundo está precisando. Então, assim, resumidamente, eu gosto muito de dizer que Madalena é aquela que incorporou, né? A gente fala do embodiment, ela incorporou perfeitamente o que é ser uma mulher com um coração aberto, disponível para amar, com um ventre desperto, pronto para criar e magnetizar. E o coração aberto com o ventre desperto é o que eu chamo de união sagrada interna. É quando a gente está em conexão interior, o nosso amor, a nossa vontade com o nosso poder, a nossa própria criação.
E é desse lugar aonde a gente desperta o nosso ventre, mas é um despertar uterino dentro da energia do amor, com o coração aberto. Não é um despertar uterino para ser mais, ou ganhar mais, ou ter mais, ou ter um poder sobre algo ou alguém. É um despertar que nos traz soberania interna, autoridade interna, uma independência interna, para que a gente possa cada vez mais seguir na vida, também propagando, espalhando essa medicina e co-criando a nossa própria vida, de forma a viver o paraíso na Terra. Então, se fala muito também nos livros sobre a Terra como sendo a nossa mãe, e a mãe não nos daria um lugar tão inóspito assim para viver, não é? É só olhar para a natureza e a gente vê a beleza da criação. Então, nós aqui humanos que estamos fazendo tantas coisas para destruir essa beleza, que bom que a gente está aqui em 63 pessoas, com o mesmo intuito de construir algo belo, bom, bonito e amoroso. Então, é o coração aberto e o ventre desperto, o amor poderoso e o poder amoroso. É algo que caminha junto. E estamos aí abrindo esse portal hoje em preparação para esse ano novo astrológico que começa daqui a um mês, mais ou menos, com essa grande entrada de Vênus como guia, regente do ano. A partir do 20, 21 de março, a partir do equinócio de março, a gente tem Vênus guiando. E Vênus é Madalena, que cura e que se manifesta na beleza e no amor. Então aqui somos nós, sacerdotisas e sacerdotes, desse amor e dessa beleza, que já está aqui, está buscando corações e ventres para aterrar cada vez mais aqui na Terra. Gratidão. Então, como de costume, a gente vai fazer uma sintonização para que a gente possa ouvir a leitura desde um lugar que está muito além da mente. Então, a gente vai ouvir com as nossas outras faculdades. Vamos ouvir com o nosso coração, com o nosso ventre e deixar as palavras ressoarem em nós, nos tocarem, penetrar por todo o nosso corpo e serem muito mais sentidas do que entendidas. Pode ser que você nem lembre depois o que foi dito, mas você vai ficar com uma sensação de uma qualidade de energia, que é o que esse livro passa. Esse livro, ele é um portal, eu diria. Quando a gente começa a ler, a gente se remete, se transporta para um outro lugar. E a gente vai fazer isso aqui, então, hoje. Então, só para vocês saberem, a forma como eu costumo fazer é fazer essa sintonização de uns 5 minutos, onde a gente vai encaixar mais assim o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa mente e aterrar tudo isso, trazer tudo isso aqui para a Terra. Eu uso algumas tigelas de cristal, então estou mostrando para vocês porque eu vou tocar e vocês vão saber o que eu estou tocando, que não dá para ver no vídeo. Aqui tem mais uma. E tem uma tigela de cristal aqui bem especial, que ela é de rubi com quartzo. É uma tigela de Madalena, que vai nos ensinando aí, nos calibrando para todo essa energia dela. E aí, depois de fazer a sintonização, então eu começo a fazer a leitura. E aí eu convido vocês a, nesse momento, simplesmente se entregarem. Então, se entrega buscando a posição mais confortável que você puder encontrar. Pode ser sentada, pode ser deitada.
algo que você possa descansar por 1h30 o seu corpo, que você não precise fazer nada, que você não precise ser ninguém, nem nada, que você possa simplesmente receber, entrar nessa qualidade receptiva do feminino. Convido vocês, então, a simplesmente fecharem os olhos. E a partir de agora, só observar a sua respiração. Sem querer mudar. Percebe se ela está rasa, curta ou está mais longa. A gente vai, a partir de agora, expirar pela boca. E de preferência, nas 3 primeiras vezes, ainda soltando, deixando sair um som, que é uma espécie de um descarrego, uma soltura. Então, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. E vai aos poucos percebendo novas possibilidades para você respirar, de forma que você consiga respirar longa e profundamente. Um pouco mais longo e um pouco mais profundo. Quem sentir, coloca suas 2 mãos sobre a região do seu ventre, ou rara nos homens. Você pode juntar os seus polegares e os indicadores, fazendo um triângulo apontado para baixo. Deixa sua mão repousar ali, enviando a mensagem de que nós estamos aqui para abrir e despertar os nossos ventres. Vai respirando no seu ventre, no seu hara. Deixando a energia se expandir. Leva a sua energia para a terra. Conectando na terra como se você tivesse raízes. E a partir desse lugar firmado na terra, você sobe sua energia de volta para o ventre por hara e em direção ao seu coração. Você deixa então a sua mão direita sobre o seu ventre e traz a sua mão esquerda para a altura do seu coração. Vai percebendo que ali existe um
se fosse um símbolo do infinito acontecendo, que liga o seu ventre e Hara com o seu coração com o seu ventre Hara. Sente essa conexão, poder de amar com o poder de criar. E agora imagine que nós estamos todos sentados numa roda. Estamos em círculo, com os nossos corações entrelaçados, com os nossos ventres e Haras ligados. E na nossa roda está Maria Madalena e Yeshua. Assim como a egrégora do Umba Awakening, do Magdalene Mysteries, toda a força espiritual responsável pela manifestação desses saberes. A força de Madalena e de Jesus dentro da nossa roda é tão imensa que é como se saíssem faíscas do coração e do ventre e Hara deles. E essas faíscas resplandecem para todos nós. Eles estão conosco, derramando as suas bênçãos. Nós pedimos licença para abrir esse trabalho, para penetrar nos mistérios de Maria Madalena, sob as bênçãos desse casal sagrado. Gratidão. Geralmente eu deixo uma música de fundo, e aí se alguém puder me sinalizar se está bem o volume, se vocês estão escutando. A gente vai começar então a leitura. Dá para escutar baixinho a música. Gratidão. Vou aumentar um pouquinho só então. Vou compartilhar a tela. Como eu falei para vocês, fiquem muito à vontade. Quem sentir de fechar os olhos, feche os olhos. E quem sentir de acompanhar na tela, eu gosto de compartilhar a tela para vocês verem aonde está no livro. Então, estamos aqui na Câmara 6, a linhagem materna, ou a matrilinearidade de Cristo. Filho da deusa. A gente começa esse capítulo
A música ficou alta. Vou baixar um pouco. Então, a gente começa esse capítulo com um poema de uma freira, bruxa, digamos assim, chamada Hildegarda von Bingen. É uma mulher que vale a pena conhecer. Então, ela diz, no início do capítulo, as pessoas santas atraem para elas tudo aquilo que é terreno. A terra é, ao mesmo tempo, mãe. Ela é mãe de tudo o que é natural. Ela é mãe de tudo o que é humano. Ela é a mãe de tudo, pois está contido nela. O que está contido nela são as sementes do todo. Então, dando seguimento ao que já foi visto nessas outras 18 semanas, né, o livro segue dizendo assim: agora que nós já vimos como que as terras onde Jesus nasceu estavam mergulhadas em magia feminina, é fácil contemplar como que pode ser que ele tenha sido o filho de uma tradição da deusa e o descendente de uma sacerdotisa do templo, através da sua mãe Maria, filha de Ana. A primeira pista vem no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que revela uma anomalia não usual na descrição da linhagem de Jesus. Mateus abre o seu evangelho com a genealogia de Jesus, que lista 4 ancestrais femininas-chave: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, a esposa de Uriá. Mas por que listar estas 4 mulheres? No mundo patriarcal da Palestina, no tempo de Jesus, tipicamente, apenas os homens eram listados em genealogias, não as mulheres. Mateus está chamando a nossa atenção para algo que ele precisa dizer ubiquamente, alguma coisa muito importante. Para aqueles que têm olhos para ver, ele está nos apontando para o lado esquerdo de Cristo, ou para o caminho de esquerda de Cristo, revelando que a identidade secreta de Jesus está na sua linhagem materna, a linhagem uterina da sua herança feminina, e não no sangue paternal. Vamos abrir os portais da memória e explorar a linhagem maternal de Cristo. E aí vem uma imagem aqui com Nossa Senhora, aquela imagem bem parecida com a de Guadalupe, aonde ela está sobre a lua, com as estrelas, um véu. Cada ovário tem uma serpente enrolada nela. E começamos então com Tamar e Raabe, sacerdotisas cananitas. A primeira ancestral maternal de Jesus é a misteriosa Tamar do Gênesis. A Bíblia obscurece o seu passado e identidade, dizendo apenas que ela é uma cananita. Entretanto, esta simples palavra está carregada de significado.
significando que ela é uma cultuadora da deusa estrangeira, ou de deusas estrangeiras, deusas e deuses. O seu nome também é um título de sacerdotisa, significando a Tâmara, que para nós em português fica muito fácil, Tamar, Tâmara, mas que em inglês, Tâmara é date, que eles falam. Então, eles falam a palma, a palmeira da Tâmara, da date, e o nome dela é Tamar. E aí, só para contextualizar, a gente já teve todo um outro capítulo falando de como Inanna era conhecida como estar encarnada nas tâmaras, como as tâmaras eram. A árvore da tama, a tamareira, era um símbolo de Inanna e da deusa e da própria vulva. Então, aqui eles fazem uma menção a isso, dizendo o seu nome é um título de sacerdotisa, significando a palmeira da tâmara, a árvore da vida sagrada cananita, representando o corpo da deusa. Nenhuma pessoa hebreu tomava esse nome de Tamar, e as únicas outras Tamar na Bíblia eram de uma linhagem de sacerdotisas bruxas reais de Geshur, cuja família casou com a linhagem do rei Davi e famosamente trouxe o culto aos pagãos Asherá e Astoré, que são dois nomes, duas variantes da mesma deusa, para o templo. Nós primeiros encontramos Tamar quando o patriarca hebraico Judá atrás para sua família, para que ela se case com o seu filho mais velho, Er. Mas Er morre inesperadamente, logo após o casamento. Num conjunto complexo de circunstâncias, Judá quebra a lei do levirato, é a lei de casamento do levirato, né? Então, nessa lei, o que era combinado? Que se uma mulher ficasse viúva, ela tinha que se casar com um irmão, para que ela continuasse dando descendentes dentro da família. Então, o pai, né, desse marido dela que morreu, ele quebra essa lei, falhando em providenciar outro membro da família, homem, para que se casasse com Tamar. E ele enxota para fora da família. Uma viúva sem um protetor masculino não tinha nenhum recurso no mundo patriarcal da antiga Palestina e não tinha meios para ganhar a vida. Para que ela conseguisse se integrar de volta à sociedade, nos é dito que ela é muito... deixa eu traduzir essa palavra. Às vezes tem umas palavras que eu preciso pegar aqui, que eu me esqueço. Ardilosamente, habilmente ou ardilosamente, ela se veste como uma harlot velada. E aqui vou só fazer um comentário sobre a palavra harlot. Hoje se traduz essa palavra como prostituta, mas ela simboliza as prostitutas sagradas do templo, e não as prostitutas, entre aspas, comum, ou as mulheres que simplesmente vendiam sexo nas ruas, enfim. Essa classe de prostitutas sagradas, as harlots, e tem alguns outros nomes também que eles trazem no livro, está fazendo referência à prostituta no sentido de ser aquela mulher que conhecedora
dos saberes sexuais e que sabe usar essa sexualidade feminina. Então, quando tem harlot, eu chamo atenção para isso. E ela se veste como uma harlot, então, velada, com um véu, enganando Judá para ter sexo com ela e a impregnar. Um escândalo erupciona quando Tamar, uma mulher não casada, é encontrada grávida. Judá é forçado a reconhecer que ele é o pai e que Tamar é mais justa do que ele em assegurar o seu direito para continuar na família. O filho deles, Pérez, se torna um ancestral da linha messiânica de Jesus. Mas será que Tamar simplesmente se vestiu como uma harlot? Ou será que ela era uma Kedesha, uma sacerdotisa sexual da tradição da deusa? À primeira instância, Judá a vê. Ele a descreve como uma zoná. Então, zoná é a palavra usada para prostituta comum. Mas as próximas duas menções a ela na Bíblia hebraica, em Gênesis 38, 21, 22, referem-se a ela como uma Kedesha. Os escritos rabínicos no livro Lendas de Jesus a descrevem como tendo o dom da visão psíquica, ou dela ser uma vidente, uma visionária, assim como uma sacerdotisa teria. Ela é descrita em outros lugares como a filha de um alto sacerdote, e ela certamente deveria ter vindo de uma família de alta classe para se casar com essa família proeminente de Judá. A única razão para Tamar ter elaborado essas roupas e joias de uma harlot ou de uma prostituta é se ela fosse uma Kedesha. Qualquer que sejam os exatos detalhes do seu passado, a sugestão é que uma mulher associada com essa prostituição sagrada e uma sexualidade escandalosa é nominada como uma ancestral materna de Jesus, um padrão que nós veremos se repetir por quatro vezes mais. A próxima mulher escandalosa na linha materna de Cristo é Raabe de Jericó, que também é referida na Bíblia como uma harlot cananita. Textos rabínicos acreditam a ela o dom da profecia, tradicionalmente algo que vem do ventre, e ela se tornaria a ancestral de múltiplos profetas judaicos, além da linhagem do rei Davi e de Jesus. As tradições talmúdicas têm que Raabe foi uma das 4 mais lindas mulheres do mundo. Só de falar o seu nome poderia causar um homem a ter um orgasmo. Ela ajudou os militares hebreus para conquistar a sua cidade de Jericó, pendurando um cordão vermelho, uma cor simbólica das sacerdotisas sexuais, na sua janela, para fazer um sinal aos militares para eles pouparem a sua casa quando eles destruíam a cidade.
Em troca, ou Josué ou Salmão. Então, em algumas Bíblias fala que é Josué, em outras fala que é Salmão. Um deles, né, casa com ela e é pai de filhos com ela, lhe dando proteção e status no mundo masculino. A beleza de Raabe, a fama, o cordão vermelho simbólico, os seus dons oraculares e o fato que ela foi adotada como uma esposa prêmio e uma ancestral maternal da linhagem messiânica sugerem que a sua harlotria era uma referência codificada para sua posição como uma respeitada sacerdotisa na tradição cananita da deusa. Nenhum ancestral da linhagem real de Davi iria escolher uma prostituta ordinária ou comum para ser mãe dos seus herdeiros. Então, agora vamos falar de Ruth e de Batseba ou Batseba, tem algumas formas de falar o nome dela. Sedutoras e sacerdotisas. As próximas ancestrais femininas não convencionais de Jesus são as matriarcas Ruth e Batseba. Ruth era da nação vizinha de Moabe, cujo a população cultuava Astarte e outras deidades pagãs. Nos é dito que o seu marido e os membros homens da família morrem, a deixando na pobreza e socialmente marginalizada. Para recuperar o seu lugar na sociedade, uma noite, ela corajosamente se unge e ilicitamente encontra com o patriarca Boaz na eira. Então, eu fui até procurar o que significa, aqui em inglês eles falam de threshing floor, e a tradução é eira. E aí, o que significava a eira naquela época? Era o local onde os agricultores cuidavam da colheita. Só que esse lugar também era o lugar escolhido para se fazer os ritos de hierogamos, do casamento sagrado, os ritos de matrimônio sagrado. Então, eles se encontram nesse lugar, uma localização tradicional dos ritos sexuais de hierogamos. Ali, ela o seduz, ela ousa descobrir a sua metade inferior, ou seja, as suas calças, o convencendo, através da sua magia sexual, de a tomar como esposa. O filho deles é Obed, que se torna o avô do rei Davi e um ancestral de Jesus. A quarta na lista de Mateus é Batseba, cujo verdadeiro passado, origem, assim como outras mulheres na linhagem materna de Jesus, está intencionalmente escondido. Mateus simplesmente a chama de a esposa de Uriá. Ela parece ser uma estrangeira pagã, provavelmente uma Hitite, um lugar que agora é Turquia e Síria. Conforme a história vai, Davi, enquanto estava caminhando no telhado do seu palácio, vê a linda Batseba se banhando lá embaixo, se purificando após a sua menstruação. Ele fica
encantado, embasbacado por ela, que é casada, uma referência codificada para dizer que ela tinha experiência sexual. Davi comanda que ela durma com ele, e após disso ela engravida, através desse affair de adultério. Ele então a toma como sua esposa e rainha, e mais tarde ela dá à luz ao futuro rei Salomão. A Bíblia descreve como que ela se tornou quintessencial e uma muito honrada Gevirá, a rainha-mãe que coroou e garantiu a soberania a Salomão. A alusão ao telhado pode ser muito bem uma referência aos ritos do casamento sagrado que aconteciam em camas rituais localizadas no telhado dos templos no mundo antigo. Como é que Batseba, uma adúltera, cresceu com tanto poder na corte de Davi e se tornou a mãe de um dos reis mais importantes da história judaica? Qual foi o seu segredo? A única explicação é que Batseba era descendente de sangue real ou de sacerdotisas. Como Davi famosamente teve muitas outras crianças com esposas reais, assim como teve um harém que atendia aos seus desejos, ou melhor, às suas necessidades sexuais. Batseba, cujo nome significa a filha de Sheba ou de Sabá, era considerada importante por razões que nunca foram mencionadas na Bíblia, provavelmente porque ela, assim como as outras esposas de Davi, eram rainhas quedeixas das religiões da deusa, um tópico que não encaixa, não é considerado para discussão pelos escribas bíblicos. Nós também podemos nos perguntar se o seu nome é uma pista. É ela, assim como a famosa amante do rei Salomão, a rainha sacerdotisa da terra da Etiópia, de Sabá. Aqui, então, estão falando da rainha de Sabá. A Batseba dá a quarta pista na genealogia que Mateus traça da descendência de Jesus, de uma linhagem de sacerdotisas harlot estrangeiras. A linha materna de Jesus era de fio vermelho, enlaçada com incríveis mulheres escarlate que sobreviveram um mundo dominado pelo homem, pelo masculino, tomando posições de poder em famílias influenciadoras hebraicas. Através do seu poder e da sua sabedoria sexual, elas foram chamadas de escandalosas e foram secretamente cobiçadas. E altamente premiadas pelos patriarcas. Nós podemos ter certeza que a sociedade as julgou,
mas as suas ações e os seus filhos foram implicitamente abençoados por Deus, pois elas tiveram herdeiros homens na linhagem dos reis davídicos. Com esse conhecimento em mente, nós estamos praticamente prontos para a peça final e mais surpreendente do quebra-cabeça que vai se revelar. E aí vem uma parte falando do nascimento divino, ou do parto divino. O nascimento divino se refere a uma concepção espiritualmente infundida. Por que é que uma série de patriarcas israelitas e hebreus se casaram com sacerdotisas da linhagem das bruxas, para além das questões práticas das alianças políticas? Eles valorizavam a sua magia e os seus poderes psíquicos. Por exemplo, isso inclui Moisés, que casou com Zípora, uma mulher africana de Cushite, de etnia etíope, filha de um sacerdote Midian e provavelmente uma sacerdotisa, ela mesma. A lista continua com Isaac, Judá, rei Davi, rei Salomão, rei Ahabe e outros. Os patriarcas fundadores e os reis intencionalmente buscavam trazer o poder oracular das rainhas sacerdotisas para os seus próprios descendentes e linhagens reais. As sacerdotisas eram criadas na arte secreta feminina da concepção consciente, designadas para trazer um avatar, entre aspas, ou uma criança divina energeticamente superdotada para o mundo. Esta tecnologia espiritual consistia de rituais sagrados, orações, cerimônias, práticas corporais e energéticas, jornadas imaginais e fazer amor consciente, destinado a trazer ou a parir a próxima geração de altas sacerdotisas e sacerdotes, rainhas e reis. Os ritos secretos concentram o poder mágico do universo. Opa! Peraí que eu pulei um pedacinho. Os ritos secretos condensam o poder mágico do universo e tecem isso no corpo e na alma de um jovem ser que está encarnando num ventre ou no ventre imaculado e desperto da mãe. Aham. Acabei de ver aqui no bate-papo, a música tá bem assim para vocês, gente? Vi que tava ruim para algumas pessoas a música. Espero que esteja tudo em ordem. Qualquer coisa vocês falam aqui para mim.
Então, agora vamos falar sobre Mãe Maria, a sacerdotisa dos templos da deusa. A inclusão deliberada de Mateus das sacerdotisas ancestrais de Jesus nos leva a uma descoberta ainda mais importante. Ele está claramente ligando as matriarcas Harlot, não apenas a Jesus, mas também a Mãe Maria. Mateus intencionalmente traça um paralelo entre as histórias de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, que, como uma harlot, uma seductress, seria uma mulher treinada nas artes de sedução, ou uma sacerdotisa. Cada uma delas casou e concebeu com homens sob circunstâncias escandalosas para que pudesse parir a linhagem messiânica. A revelação é que Mãe Maria é a quinta e última sacerdotisa sagrada desta tradição. A nossa visão é que cada um desses incidentes representam uma história cuidadosamente codificada de uma alta sacerdotisa que se une com um patriarca em ritos sagrados de casamento sagrado sexual e que foi escolhida, em parte, para dar poder à linhagem messiânica. Essa tradição foi passada para a linhagem de Mãe Maria, que era uma sacerdotisa, como nós veremos, e que muito possivelmente participou dos ritos com o sacerdote dos mistérios. No tempo de Maria, o ritual pode ter sido mais político do que espiritual e controlado por homens, mas mesmo assim transmitiu uma autoridade baseada na longa tradição de poder que entrega soberania da sacerdotisa e que puxa dela a sua sabedoria feminina e os seus dons. Então, agora nós vamos falar de Mãe Maria, o mistério da concepção. E aí nós temos uma citação de Santa Teresa de Lisieux, que diz: em tempos de dificuldade ou de provação, eu busquei refúgio em Mãe Maria, cujo apenas o olhar é suficiente para dissipar qualquer medo. Eu queria fazer uma pausa rápida, só para contar para vocês que, para mim, pessoalmente, assim, é muito forte que a gente vai falar agora, porque tem 1 ano e pouco, mais ou menos, eu descobri mais profundamente sobre a história de Nossa Senhora das Graças. Então, a Nossa Senhora das Graças, ela é a aparição da Virgem Maria que virou um símbolo, ou melhor, virou a medalha milagrosa, que eu vou mostrar para vocês aqui uma das medalhas, como é que ela é. E ela foi, então eu vou colocar aqui na tela, assim, a medalha milagrosa é essa, que Mãe Maria está de braços abertos
distribuindo as suas bênçãos para o mundo que jorra das suas mãos. Então dá para ver aqui uns raios, deixa eu ajeitar aqui a imagem. Dá para ver uns raios saindo das suas mãos. Essa é a medalha milagrosa. Do outro lado a gente tem a simbologia toda do Umba Awakening, ou seja, o M, que representa a mulher que está parindo de pernas abertas, aquela posição ginecológica. Então, representa essa fertilidade, e a cruz de Cristo, que representa o xamanismo do ventre, os 4 elementos, as 4 direções e vários outros 4. Então, eu fiquei sabendo mais profundamente da Nossa Senhora das Graças, e quando ela está com as mãos assim abertas, e estão saindo esses raios, a mulher, né, que é a Caterine Labouré, uma grande santa e era freira na época, ela tinha 20 e poucos anos, ela teve essas visões de Nossa Senhora, ela viu isso, e isso depois se transformou na medalha, que é a medalha que está em grande maioria dos textos que a gente vê por aí nos dias de hoje. Ela, num dado momento, ela perguntou, ela falou assim, mãe, por que é que não são todos os raios que saem da sua mão que chegam na terra, alguns fica só um brilho, não chega a descer o raio. E ela falou assim, essas são as bênçãos que eu tenho para dar, mas que vocês não me pedem. Então, quando ela falou isso me tocou assim profundamente. Eu fiquei por um tempo assim contemplando essa fala e querendo imaginar, né, o que não se pede. E eu pedi para ela revelar como é que tinha sido essa concepção dela. Porque tudo que a gente sabe, assim, em termos mais gerais, e o que está muito na Bíblia, é que ela foi uma concepção imaculada, que Maria era virgem, que ficou grávida do Espírito Santo e que teve Jesus, mas não fica claro pela Bíblia se ela estava consciente disso, se ela fez alguma coisa para que isso acontecesse, ou se ela estava simplesmente dormindo e ela acordou grávida e já... Sabe, não é algo que está explícito, como eles vão falar aqui também. E eu sinto que o fato de ser uma coisa meio obscura, que não se entende direito como foi, é algo que contribui muito por essa desvalorização da própria mulher, e especialmente do papel da mãe. Porque é como se esse livro, que é o livro mais vendido e mais lindo no mundo, não desse o real lugar e o real valor para a mãe, muito embora ela é tão poderosa que ela se transformou numa grande mãe cósmica e divina, uma deusa maravilhosa e uma até patrona aqui do nosso país, Brasil. Então, assim, a força dela é imensa, não é de se questionar, mas na Bíblia não aparece, e eu gostaria, assim, de saber como é que foi que aconteceu. Então, aqui no livro também, eles não tem como a gente afirmar, né, que foi assim ou não foi, porque são muitas especulações, mas o que eles tentaram fazer aqui no livro é trazer algumas das hipóteses de pessoas que estudaram muito a fundo esse assunto, para mostrar versões diferentes das versões que a gente conhece da Bíblia. Então, vou voltar a compartilhar a tela para falar agora do mistério da concepção. E ele fala assim: um dos maiores mistérios da tradição cristã é a história da concepção de Jesus, o que o elevou a um status divinizado, lembrando os deuses gregos mitológicos dos dias de hoje. A história oficial é de um nascimento virgem, um parto virgem concebido sem sexo terreno, ou sem um pai terreno. E
e parido através de uma mãe abençoada, cujo ela própria nasceu de uma concepção imaculada. Ainda assim, por 2000 anos, tem havido outras versões da história, focando na história bem humana e nas circunstâncias do início da vida de Jesus. Para alguns, pode ser chocante escutar algumas dessas narrativas alternativas, partilhadas por fontes romanas e judaicas, e revisitada por estudiosos modernos que descascam a história da sua qualidade de conto de fada e de uma concepção mágica e divina, e falam, ao invés disso, de ilegitimidade e possivelmente até mesmo estupro. Nós vamos explorar cada uma destas perspectivas juntamente com uma nova, fascinante possibilidade de uma terceira opção, a concepção por um antigo rito das sacerdotisas do templo, o hierogamos. Mas primeiro, vamos abrir a porta sobre a história da ilegitimacidade de Jesus. Será que é isso? Essa história de ele ser ilegítimo. Então, eles vão contar um pouco aqui de onde vem essa história. Então, diz que pelas últimas décadas, duas feministas prominentes, estudiosas bíblicas, colocaram uma interpretação abaladora da história da concepção de Jesus. A possibilidade de que Jesus era ilegítimo, ou até mesmo uma criança, filho de um estupro. Então, essa mulher, Jane Schaberg, PhD, antiga professora de estudos religiosos e de estudos da mulher da Universidade de Detroit, e autora do livro A Ilegitimacidade de Jesus, enviou ondas de choque pelo mundo do cristianismo ao analisar cuidadosamente fontes históricas, bíblicas, rabínicas e romanas para revelar a incrível tese de que Jesus foi muito provavelmente uma criança ilegítima, nascida pela sedução ou estupro de Maria. Então, esse assunto, ele é muito... A gente fala, assim, realmente com muito cuidado, né? Porque é um assunto que mexe com as nossas crenças. E aí eu fui olhar esse livro, eu vou compartilhar aqui com vocês a página da Amazon, que livro que é esse aqui, ó. Então, uma ilegitimacidade de Jesus, uma interpretação feminista teológica das narrativas da infância expandido. Então, elas publicaram, bom, vai falar aqui no livro, acho que foi em 97, se eu não me engano. Então, tem na Amazon o livro, se alguém tiver interesse, depois eu posso mandar. E aí diz assim, que essa Jane Schaberg, né, tem mais de 30 anos desde a sua publicação desse livro, e apesar de muito ultraje, não houve nenhuma refutação do seu trabalho, com um entendimento cuidadoso das convenções
bíblicas e literais e com os ouvidos treinados para ouvir profundamente ao silêncio dentro do texto. Está escrito entre aspas, né? Isso é algo que a Sharon repete muito. Ela fala assim, que na Bíblia, mais importante do que o que está escrito é aquilo que não está escrito, mas que está sendo dito por não estar escrito ali. Então, essa coisa de ler no silêncio das palavras do que não foi dito. Então, essa mulher, a Jane, também fez isso, né? Então, escutar ao silêncio dentro do texto, daquilo que não foi dito na Bíblia. Esta imagem se torna clara. A evidência é avassaladora, indiscutível e dolorosamente detalhada no seu livro. Elizabeth Schussler Fiorenza, PhD, professora de divindade na Escola de Divindade em Harvard, dá suporte à interpretação da Jane no seu livro Jesus, filho de Miriam, profeta de Sofia, que leva esta conversa um passo além, propondo que Jesus foi filho da profeta Sofia e explorando a sua linhagem feminina sofiânica. As evidências aumentam. Para aqueles com olhos para ver, os 3 evangelhos sinópticos deixam pistas óbvias das circunstâncias da gravidez de Maria com Jesus. O Evangelho de Mateus lista 39 ancestrais de Jesus no padrão de A gerou B, B gerou C e assim por diante. Mas este padrão para com José, o marido de Maria. José não gera Jesus. E ele não é chamado de pai de Jesus. Ao invés disso, José é apenas chamado como o marido de Maria, enquanto Maria é chamada a mãe de Jesus. O pai biológico está intencionalmente não mencionado. Ainda mais óbvio, no Evangelho de Marcos, Jesus é chamado o filho de Maria, ao invés do tradicional filho de José. Pode ser uma distinção muito sutil para os leitores dos dias de hoje. Ou melhor, mas para os leitores daquele tempo, particularmente na terra de Maria, na província da Galileia, isso era uma admissão muito clara e chocante. José não é o pai. A única criança referida como sendo o filho da sua mãe são aqueles sem pai sob a lei judaica. Em outras palavras, elas são concebidas através de adultério, estupro, prostituição ou através dos ritos sexuais pagãs matrilineares. Os evangelhos de Lucas e Mateus, ambos partilham que Maria concebe enquanto ela está
noiva do seu futuro marido José. José fica furioso com as notícias da sua gravidez, porque ele não teve relações sexuais com ela. Não é seu filho. Ele planeja divorciar Maria por um adultério suspeito, mas um anjo de Deus o instrui para não fazer isso. A implicação é que Maria não é culpada aos olhos de Deus. Mas como que isso é possível? Mateus faz uma alusão ao Deuteronômio 22, 23, 27, que explica o detalhe da lei com relação à sedução ou estupro de uma virgem, deixa eu traduzir essa palavra. Prometida. Então, a lei, né? O que a lei diz? A mulher não tem culpa se ela é estuprada ou se acontece contra sua vontade, que é quase a mesma coisa. Conforme Jane Schaberg aponta, apesar de ser muito tabu dizer isso diretamente, Mateus usa um artefato literário para sugerir que ele sabia que Maria poderia ter sido estuprada. Também poderia ser igualmente provável que Maria concebeu através de um ritual proibido do templo e até um evento considerado sendo degradante ou ilegal para os escribas bíblicos. Ainda assim, apesar de ser contra a lei judaica, o resultado é que Maria não tem culpa e o seu filho é abençoado por Deus. Um outro detalhe que dá suporte ao tema de uma violação sexual ou uma concepção não comum é o que Lucas descreve Maria como sendo humilhada, tapeinoses em grego. Em vários lugares na Bíblia, essa palavra é usada para descrever uma humilhação sexual ou um estupro. Depois que o anjo Gabriel traz a Maria a mensagem de que o seu bebê é abençoado e não amaldiçoado, e que José irá casar com ela, muito embora ele não seja o pai, Maria canta o famoso Magnificat, o Cântico de Maria. O tom desta música seria muito inapropriado para as circunstâncias, a menos que ela tivesse experienciado algum tipo de abuso ou humilhação. Ele fala de transmutar, digamos assim, a injustiça social, moral e econômica, de ser livrado da vergonha e da opressão, de vitória através de uma luta ou batalha. Mas ele se encaixa como um poderoso lamento de uma mulher abusada ou uma harlot, que foi acusada de conceber ilegitimamente e que está celebrando a sua vitória espiritual depois da intervenção divina. Deus infundiu tanto na mãe quanto na criança o Espírito Santo e influenciou José a se casar com ela, apesar das circunstâncias da concepção. Ou pode ser que ela foi acusada de adultério e então
justificada ou justificou-se no seu papel como sacerdotisa, nós vamos continuar observando conforme a história continua se desenrolando. E aqui tem uma parte do Magnificat, do Cântico de Maria. Então, eu vou ler rapidamente. A minha alma louva a grandeza do Senhor. Deve ter uma tradução bem melhor do que essa que eu estou fazendo aqui na hora, tá? A gente pode depois até ver juntos no Google, enfim. Esse é um cântico bem famoso. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou favoravelmente a sua serva humilde. E a partir de agora, todas as gerações irão me chamar de abençoada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. A sua misericórdia dura de gerações a gerações. Ele colocou o seu grande poder nos meus braços. Ele, não sei se é bem isso, espalhou pessoas que estavam orgulhosas na mente e no coração. Ele tirou poderosos governantes dos seus tronos e elevou as pessoas humildes. Me faz lembrar uma música que eu cantava na igreja, que era bem parecida, deve ser inspirada no Magnificat da Maria. Então, nós estamos nos momentos finais assim, dessa leitura de hoje. Ela é um pouco longa, porque eu não queria terminar aqui, porque a gente fica com essa dúvida, né? Bom, mas o que aconteceu? Então, a gente vai ler esse pedacinho, que é essa terceira hipótese. Então, só para fechar essa parte, né, diz que, em resposta aos rumores constrangedores da ilegitimacidade de Jesus, que estavam se espalhando como fogo, como uma queimada na floresta, através do mundo romano e judaico, a igreja primitiva romana colocou essa ideia do nascimento virgem aproximadamente 200 anos após o fato. E, estranhamente, apenas depois a igreja o padre Origem, né, da igreja, afirmou por escrito que esses rumores eram verdadeiros. Eles justificaram a sua posição baseados no profeta Isaías, que profetizou que o Messias seria nascido de um Pártenos, uma virgem, usando a antiga tradução em grega do Antigo Testamento. Mas essa é uma tradução mal feita do original hebreu. A palavra alma frequentemente significa jovem mulher e não virgem. Nunca houve uma predição de que Maria daria à luz sem ter sexo. Isso seria algo sem precedente na tradição judaica. Outros argumentos de que o nascimento virgem foi modelado de acordo com os mitos das deusas greco-romano. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Outros argumentos, né, de que esse nascimento virgem foi modelado de acordo com mitos
de deusas greco-romanas falha em entender que nas tradições helênicas e em outras, a palavra virgem significa autônoma, soberana, independente, e tipicamente não casada, e não uma mulher que nunca teve sexo. As deusas virgens e sacerdotisas da antiguidade tinham muitos amantes. De fato, o nascimento virgem num mundo pagão tem frequentemente uma concepção ritualística. Então, um terceiro caminho, né? Então, agora para fechar essa aula de hoje. Pode muito bem ser possível que o verdadeiro escândalo é que Maria, uma sacerdotisa do templo e uma tecelã do véu sagrado de Shekinah, foi preparada para o papel como parte do seu destino espiritual, como uma sacerdotisa e uma futura mãe escarlate da linhagem de sangue messiânica. É claro que tem mais coisas acontecendo do que os olhos podem ver. De fato, até mesmo os seus próprios discípulos chamavam Jesus de filho de uma harlot. E os detratores na sua comunidade local referem a sua ilegitimidade, como se isso fosse um conhecimento comum. O Evangelho gnóstico de Thomas revela o conhecimento de rumores escandalosos dos pais de Jesus, da paternalidade de Jesus, dizendo de Jesus que ele, que conhece o Pai, Deus, e a Mãe, o Espírito Santo feminino, será chamado filho de uma harlot, de uma prostituta sagrada. No Evangelho de João 8,41, oponentes de Jesus respondem numa discussão aquecida com ele que nós não somos nascidos ilegitimamente, implicando que eles sabiam que Jesus era nascido de um nascimento ilegítimo. Os Atos de Pilate 2:3 apresentam que uma das acusações feitas a Pôncio Pilates pelos anciões judeus era que Jesus nasceu de fornicação, entre aspas. Fornicação era usualmente uma frase reservada para as harlots e as whores. Então, são duas palavras que hoje são traduzidas como prostitutas comuns, mas que aqui no contexto significam as sacerdotisas do templo, treinada nas artes sagradas femininas sexuais. As sacerdotisas do templo que performavam, faziam rituais hierogamos, ou anualmente para abençoar a terra, ou para entronar um rei ou um sacerdote, ou para conceber uma criança de uma consciência mágica e de uma realeza. A realidade dos evangelhos sinópticos é que eles são conflitantes. Eles sabem que eles precisam falar sobre os rumores da ilegitimacidade, de alguma forma, mas eles estão tentando minimizar e obscurecer a verdade, porque ela é constrangedora, escandalosa e facilmente mal entendida ou compreendida pelo público.
se essas fossem as únicas peças de evidência da concepção irregular de Maria, de Jesus, talvez nós poderíamos ficar com alguns pensamentos, algumas dúvidas, porque também foi considerado mal, que não era educado para os evangelhos cristãos, para os escribas do evangelho cristão, diretamente falar os fatos. Mas os escritores rabínicos e romanos tinham muito para dizer nesse assunto, e eles não deixaram de falar, eles não seguraram nada, eles falaram. Então, está dizendo aqui que isso vem dessas fontes, principalmente, que não são a do cristianismo, nem do catolicismo, né? Vem dos rabinos e dos romanos. E assim eu acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui se a gente vai falar uma terceira versão. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quanto falta? Se eu fosse falar mais uma parte aqui. Tem bastante coisa ainda. Eu sinto que é isso. A gente finaliza aqui, então. Eu achei que eu tinha incluído esse terceiro caminho, né, que vai falar disso que a gente já está dizendo, né, dela ser uma sacerdotisa do templo e ter feito um ritual sexual, mas é apenas uma pincelada, não conta tudo, porque daí tem mais, vai ser a aula que vem inteira falando só sobre isso. Então, a gente encerra, né, por hoje essa leitura e eu vou convidar vocês, então, para a gente fazer o fechamento dessa leitura da forma como a gente iniciou, que a gente possa fechar os olhos e agradecer. Eu vou tocar 3 vezes, então, a tigela, agradecendo a toda egrégora, a presença de cada um que está aqui, agradecendo a essa oportunidade para investigar e conhecer e pesquisar e questionar um pouco coisas tão importantes, tão sagradas e que moldam tanto as nossas vidas até os dias de hoje. Então, agradecemos a Mãe Divina, ao Pai Divino, a toda a linhagem do fio vermelho, que continua presente no mundo, se manifestando da maneira que é possível e crescendo muito nos últimos tempos. Agradecemos a Maria Madalena e Yeshua, toda a egrégora desse livro, os guias guardiões, mentores de todos nós, a Sarah New Asra por terem escrito, e a cada um de nós por estarmos aqui. Gratidão.